Gustav Klimt, 1862 a 1918, foi um pintor simbolista austríaco e um dos membros mais proeminentes do movimento Art Nouveau de Viena. Seu trabalho incluiu pinturas, murais, esboços e objetos que exploravam como tema principal o corpo feminino. Por muitas vezes foi identificado injustamente apenas de o artista do quadro do beijo, mas sua obra foi muito além do que todos poderiam imaginar. Nascido em Viena, na Áustria, Klimt cresceu num dos períodos mais fervilhantes da história da arte ocidental, a Europa das últimas décadas do século XIX e início do século XX, quando aconteceram revoluções na indústria, na ciência e, claro, na arte. Se há um período histórico onde tudo mudou rapidamente, é a Belle Époque europeia, com revoluções acontecendo em todos os campos. A arte de Klimt transitava entre o figurativo e o abstrato. Seu estilo dialogava com certos desprendimentos, retratando os corpos nus nem sempre perfeitos, a sensualidade beirando o sexual. Klimt foi um dos pais da arte moderna de Viena e, assim como importantes artistas franceses, ele rompeu com a tradição artística da época que pintava recriando a realidade tridimensional na superfície bidimensional da tela, com composições muito parecidas com a realidade. Sendo contemporâneo do movimento Art Nouveau, foi um dos fundadores do movimento de secessão de Viena, que recusava a tradição acadêmica nas artes. Importante dizer que este movimento dá ênfase nas formas femininas, ao passo que as mulheres e seu papel na sociedade passam por grandes mudanças, pois elas haviam conquistado direitos como voto em alguns países, bem como já começavam a se inserir no mercado de trabalho. Então, a figura feminina tem grande destaque na arte desse período, especialmente para Klimt, que aproveita e incorpora influências de diversos artistas e movimentos de sua época. O final do século XIX é especialmente rico no desenvolvimento de novas tecnologias nas artes gráficas. As novas impressoras e o desenvolvimento das litografias multicoloridas são alguns dos avanços tecnológicos que amplificam as trocas de ideias entre as vanguardas europeias. Para Tokugawa conseguir culminar o poder, a historiadora Hitomi Tonomura defende que foi necessário, durante o século XIV, esse colapso de autonomia e liberdade feminina no Japão. Porque o líder familiar, justamente por terem tantos clãs, eles não tinham poderes nenhum sobre os ramos colaterais, os seus co-herdeiros. Eles só tinham esses poderes, esse poder real em termos verticais. Então, para coibir esse faccionalismo e fracionalidade familiar, eles foram rumando cada vez mais para divisões menores, até chegar na unigenitura. Vale ressaltar que o interesse ocidental pelo Oriente ele sempre existiu, só que ele só foi de fato se intensificar após a abertura dos portos japoneses. O encontro entre essas duas culturas tão distintas, obviamente, causou esse entusiasmo gritante na Europa. E diversos autores defendem que tal aproximação influenciou o rumo das artes, do design e de outros campos diversos, no que resultou nesse movimento estético e nessa nova área de estudo que é denominada japonismo. É interessante pensar que a gravura ukiyo-e ela é uma nova e ávida subcultura que foi criada especialmente pelos comerciantes e artesãos japoneses e para eles mesmos. Assim, a técnica de xilogravura ela vai evoluindo ao longo do percurso. E como os artistas do ukiyo-e, esse grupo de artistas do século XIX na Europa, eles também rejeitam a arte tradicional e buscam por novas metodologias e técnicas de representação, de modo especial em relação à busca de temáticas mais íntimas, do cotidiano mesmo. Só que um diferencial entre eles e os japoneses é que os japoneses praticamente não possuíram influência externa no desenvolvimento da própria arte, mas buscaram na própria tradição novos moldes, novos meios. O Japão, ele se configura como uma moda. Ele vira uma mania, mas ele não é um estilo, e ele nem é uma cópia do que é o Japão de verdade. Até porque existem e são criadas muitas realidades japonesas dentro do imaginário ocidental, que acabam por muitas vezes serem utópicas, mas que vão traduzir e se desenrolam em diversas vertentes. Então elas penetram em níveis profundos ou superficiais na sociedade, daí adiante. Então a gente entende que por meio desse olhar individual de cada artista, que é mostrado que aborda o japonismo, né, que abraça, é por meio desse olhar que houve essa transformação criativa, de modo que compõem novas abordagens, criam novos impulsos que vão permanecer até os dias atuais como essa herança de troca cultural que houve.